Olá, alunos, né? Vamos aqui dar seguimento ao estudo de ótica, né? Envolvendo aqui os conceitos de ótica, né? Que vai ser trabalhado aí na semana 1, 2. Então vamos lá, é o seguinte. Recapitulando o que nós trabalhamos, né? O que nós vimos até agora? O princípio de ótica geométrica, nós demos a introdução, né? Explicando o que é física, ótica geométrica e ótica física, né? Falamos também sobre as divisões da ótica, né? O que é luz, né? O seu comportamento. Falamos sobre raios de luz e feixes de luz. Falamos também das fontes de luz, né? As fontes de luz podem ser primária ou secundária. Fontes pontuais e fontes extensas. Falamos sobre isso também. Os meios ópticos, né? Que podemos trabalhar, né? Que tem a questão dos meios transparentes, translúcidos e opacos. Os fenômenos ópticos, né? Podem ser a questão da reflexão regular, né? Que a gente viu, né? Que ocorre em uma superfície polida. E uma reflexão difusa, né? Que ocorre em uma superfície totalmente irregular. Falamos também do princípio da questão da propagação retilínea da luz, né? Que ela sempre se propaga em linha reta. Falamos do princípio da reversibilidade dos raios luminosos, né? O que quer dizer isso? Se você tem uma imagem, por exemplo, uma frase está sendo escrita para a esquerda, você vai ver ela no sentido para a direita, né? É o princípio da reversibilidade da ótica. O princípio de independência dos raios luminosos, né, que nós vimos é o seguinte, que se um raio cruzar com o outro, né, interpor um com o outro, ele não vai interferir na sua propriedade física, né, nem na sua trajetória. Bom, aplicações da propagação retilínea da luz. O que nós vamos falar aqui hoje, né? Vamos falar sobre sombra e penumbra, né? Sombra, gente, vai acontecer quando toda a região, né, do espaço que não recebe a luz, né? Por exemplo, você pega uma figura aqui igualzinha essa bola de futebol aqui, ó. Ela é considerada um objeto opaco. Por quê? A luz não consegue passar por esse objeto. Então, nós estudamos isso, né? Nós vimos que um objeto quando impede a passagem de luz, ele é considerado um objeto opaco. Então, essa região que não passa luz, né? Ela vai ser criada uma sombra aqui nesse anteparo, tá? Aí por isso que tem essa região mais escura aqui que nós chamamos de sombra, né? A parte que não é, né? Não tem o objeto, né? Que é essa ampliação dessa luz aqui, né? A gente chama de zona iluminada, que é a parte que não recebe luz, né? Que é o caso aqui que não chamamos de sombra. Penumbra. Penumbra é a extensão que recebe apenas parte, né? Dela, né? Da luz. Então, por exemplo, aqui, ó. Outro exemplo aqui, você tem uma fonte, né, extensa aqui, por exemplo, uma vela, né, que vai emitir luz aqui, feixes de luz sobre esse objeto opaco, né. A parte que não é iluminada, né, projeta uma sombra aqui no anteparo, né, que a gente chama de sombra mesmo, a parte mais escura. A parte mais clara, né, que é uma sombra assim mais fraquinha, a gente chama de penumbra, né, porque ela recebe uma parte, né, parcial da luz. Então, ela cria essa região mais clara, chamada de penumbra. Eclipse, né? Eclipse, gente, significava antigamente desmaio ou abandono, né? Mas o conceito dela hoje significa ocultação, né? Então, eclipse são ocultações ou obscurecimentos parciais ou totais de astros pela interposição de outros. Dependendo do ponto de vista, há muitos tipos de eclipse, mas o que nos interessam aqui, pela facilidade de observação, né, e pela importância do fenômeno para a aquisição de dados, são os eclipses do Sol, né, que é chamado de eclipse solar, e os eclipses da Lua, né, que é chamado de eclipse lunar.
Interessante a gente frisar aqui, se vocês pesquisarem aí na internet, que os eclipses eram associados em algumas culturas, né? Por exemplo, a cultura viking, né? Que é do país nórdico, né? Da Europa, em que eles achavam que quando ocorria o eclipse que tinha um monstro engolindo o Sol. Então eles faziam seus rituais, né, para que esse monstro abandonasse o Sol, né, e pedia aos deuses, né, acho que se não me engano o deus deles é Odin, para que esse monstro largasse o Sol, né, tipo uma batalha. E ele largava e o Sol voltava, né, porque eles não tinham esse conhecimento astronômico dessa época. Mas é interessante a gente observar que existem várias narrativas, né, da culturas de diversas comunidades aí antigas sobre isso. Bom, eclipse do Sol, né? Quando que vai acontecer o eclipse solar, gente? O eclipse solar vai acontecer quando a Lua está entre o Sol e a Terra, tá? Então, a pessoa que estiver aqui nessa região escura aqui da sombra aqui, ó, ele vai enxergar o eclipse total, tá? Se ele estiver em volta, né, nessa região mais clarinha aqui, ó, que é a penumbra, ele vai enxergar um eclipse parcial, né? Isso no caso o eclipse solar. E uma coisa que acontece também muito no eclipse solar, né, mas aí vai depender da posição que o observador vai se encontrar na Terra, né? Por exemplo, esse desenho aqui tem uma projeção aqui, essa posição X aqui, ó, que a pessoa vai ver um eclipse anular, né? Anular, quer dizer isso. Em volta, né, dessa região escura aqui, ó, vai ter aqui essas partes iluminadas do Sol aqui, ó, tá? Mas isso aqui são eventos mais raros de acontecer. Mas alguns observadores bem específicos e locais bem específicos que vão conseguir observar isso. E o eclipse da Lua, como é que ele ocorre? Ele é o inverso agora, né? Antes era a Lua que estava no eclipse solar entre o Sol e a Terra. Agora é a Terra que vai estar entre o Sol e a Lua. Neste caso, a gente vai ter um eclipse lunar, tá? Então, o que vai diferenciar um do outro vai ser a posição entre a Lua e a Terra aqui, ó. Então, essas posições vão variar. Ok. Câmara escura, né? Vamos entender aqui como é que funciona a questão da câmara escura. Câmara escura, gente, de orifício, ela é baseada, né, no princípio fotográfico, tá? Antigamente, quando estudavam as propriedades ópticas, né, eles observavam isso através de câmaras escuras, né? Então, por isso, muitas máquinas fotográficas se basearam, né, se baseiam ainda até hoje, nesse princípio aqui. Como que ocorre isso? Né? Aqui no desenho nós podemos observar que nós temos aqui tipo uma caixa, né? Vamos dar um exemplo de caixa de fósforo, mas pode ser qualquer tipo de caixa. Você pode fazer um experimento, por exemplo, com caixa de papelão, que você consegue identificar esse princípio óptico aqui, ó. Por exemplo, você tem uma fonte, né, de iluminação, por exemplo, uma vela, né? E o que acontece, né? Os raios de luz, né, vão passar por esse orifício, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer tipo um feixe cônico, né, indo para essa extremidade aqui, ó. É o que a gente chama de feixe cônico, que vai num único ponto. Depois, quando ele passa por esse orifício, né, num ambiente mais escuro, né, como a caixa tem um anteparo do outro lado, é projetada a imagem desse objeto. Né? A imagem que é projetada, observem, que ela é invertida e para baixo. Né? A gente vai chamar o objeto aqui MN. E a imagem N', M', né? Porque inverteu aqui o desenho. Né? Aqui está de forma certa e aqui está de cabeça para baixo. Então, observe que aqui embaixo é feito um esquema, né? O esqueminha desse desenho para não precisar desenhar de novo a caixa de sapato. Então, este lado aqui vai representar a caixa de sapato e aqui vai representar o objeto que está iluminando essa caixa. Está passando pelo orifício aqui, né? E gerando essa imagem no anteparo. Ok. Então, observe aqui que eu escrevi aqui em verde aqui do lado o seguinte, ó. MN, tamanho e altura do objeto. M', N', tamanho da imagem.
o P. O que é o P? O P está aqui, ó. Vai ser a distância, né, do objeto até a câmera, né? Até a câmera de orifício, que é esse furo aqui. E P' será a distância, né, do orifício, né, com o orifício aqui, até a imagem, a profundidade da caixa, que eles chamam. Devido à semelhança de triângulo, né? O que é a semelhança aqui, ó? MNO. Observe que aqui, né, é formado, né, um triângulo e dentro da caixa também é formado o triângulo, tá? O que acontece, né? A semelhança de triângulo está querendo dizer que esse ângulo aqui, né, que esse triângulo aqui é igual a este aqui, né? Tá? Então, pode-se concluir alguma equação que a gente vai utilizar aqui para frente, né, chamada equação de câmara escura. Como é que é essa equação? Nós vamos ver aqui agora no próximo slide. Opa, passei. Então, vai ser o objeto, né, que é o MN, né? Vou escrever até aqui, ó. Objeto. Tá, vou escrever aqui. Acho que eu vou pegar uma cor aqui diferente. Objeto. Aqui embaixo vai ser a imagem. Tá IM, né? Então, vai ser o que? O objeto aqui relacionado com o que? Vou pegar aqui. Vou pegar do PowerPoint aqui mesmo, ponteiro. Fica melhor. Então, vai ser aqui o objeto sobre a imagem. Perceba que é igual ao P. P é o que? A gente acabou de ver ali, ó, é a distância entre o objeto até a câmara escura, né? Até o orifício, tá? Isso é uma distância, tá? A gente acabou de definir ali em cima. Então, vou colocar a distância do objeto. Vou escrever só bem abreviadamente do objeto até a câmara. Só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma cor melhor, que essa cor aqui não ficou legal. Então aqui é o objeto, né? Então aqui vai ser a distância do objeto até a câmara escura. E aqui embaixo vai ser a imagem, né? E esse pelinho vai ser o que? A distância, né? A distância do orifício da câmara escura até o que? Até a imagem. Até a imagem. Desculpem aí, mas é o recurso que eu tenho aqui agora. Muito bom aqui, não? Imagem. Ok? Então tá aí as definições aí. Então, distância do orifício, né? Da câmara escura da imagem. Então essa é a equação de relação para a gente fazer calcular, por exemplo, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. A gente vai utilizar essa equação da câmara escura aqui. Eu peguei aqui um exemplo para a gente fazer esse tipo de aplicação, né? Vamos aqui. Descartar. Vou botar aqui. Ó. Aqui, ó.
uma caixa, só vou pegar aqui para a gente marcar, precisar. Uma caixa de sapatos é usada para construir uma câmara escura de orifício. No lugar da tampa é fixado um recorte de folha de papel vegetal e na face oposta a ela, fundo da caixa, faz-se um orifício com prego. A câmara é colocada em pé sobre uma mesa, em um quarto escuro, e a 40 cm da face do orifício. Põe-se uma vela acesa de 12 cm de altura, sendo de 18 cm de profundidade da caixa. Determine o tamanho da imagem formada da tela de papel vegetal. Então vamos lá. Para fazer isso, né, vai surgir algumas informações. Que informações serão essas? Né? A gente vai analisar o desenho aqui. Ó. Eu tenho aqui a imagem, né? A imagem não, o objeto. Desculpem a imagem aqui. Eu tenho aqui o objeto, né? Que vai ser, vou projetar uma imagem até o orifício. Aqui é o orifício, tá, gente? Aqui vai ser o orifício, tá? Aqui é como se fosse a caixa de sapato, esse desenho aqui. Tá? Vou fazer até o desenho para vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui, ó, como se estivesse desenhando a caixa de sapato. Tá? Aqui estaria a caixa de sapato. E por aqui estaria o orifício. Vou fazer um pouco maior, só para vocês terem ideia. E aqui por aqui estaria o orifício. Tá? Então esse feixe de luz vai passar aqui por esse orifício, né? E vai emitir um feixe de luz aqui também. O que vai fazer? Isso aqui vai projetar uma imagem aqui no anteparo dentro da caixa de sapato. Então, aqui eu tenho o objeto. E aqui eu tenho a imagem, que é I. Ok? P é a distância, né, entre o objeto até a câmara, né, de orifício, né, que no caso aqui é até o orifício aqui, ó. Ok? E P' vai ser a distância do orifício até a formação da imagem aqui, tá? Ou a profundidade também, né, que é o termo que ele fala aqui, ó. Profundidade 18 centímetros, é o P', tá? E o P, né? Esse aqui é o P'. Faz-se orifício com prego, a câmera colocada no pé sobre a mesa, em um quarto escuro, a 40 centímetros da face do orifício, né? Então, a vela até aqui é 40 centímetros, né? Nós podemos ver a equação aqui para frente, que fica assim, ó. P 40 centímetros, orifício 12 centímetros, né? E o P' vai ser o quê? 18 centímetros. Então, esse aqui é 40 centímetros. E o P' é 18 centímetros. Continuando, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse 12 aqui, gente, significa a altura do objeto aqui, ó. Então, ele está falando que a altura dessa imagem é uma cor diferente. Ele está falando que a altura dessa imagem aqui, ó. A altura, vou chamar de H, é de 12 centímetros, tá? Ele está falando que a altura H aqui desse objeto aqui é 12 centímetros. Então, como a equação da câmara escura é objeto sobre imagem, que é igual a P sobre P', nós temos o seguinte, ele quer o quê? Ele quer que determine o tamanho da imagem, né? Então, nós temos dados do tamanho do objeto, nós temos dados do valor de P, né? E temos dado do valor de P'. Com isso, eu consigo fazer por sistema de regra de 3, né? Só fazer uma multiplicação cruzada aqui, obter
essa imagem aqui que vale 5,4 centímetros. O que eu fiz aqui? Vai ser 40, né? I, que é igual ao que? 18 vezes 12. Né? Então, 40i é igual ao que? 18 vezes 12, só fazendo os cálculos, vai dar 216. Jogando para cá, né? Se eu isolar o i, o meu i ficou horrível. Vou desmanchar aqui. Se eu isolar o i, vai ficar o quê? 216 sobre 40. Então, 216 sobre 40 vai dar quanto? Justamente este valor aqui que eu coloquei aqui, ó. 5,4 centímetros, tá? Então, nada mais é, se você montou a equação, colocou os dados da forma correta, né? Nada mais é vocês fazerem uma regra de 3 para achar aí o valor, tá? Então, gente, a aula de hoje é isso. E ficamos aí por aqui. E depois nós vamos continuar explicando aí o conceito de espelhos planos, espelhos esféricos e finalizamos aí o estudo de ótica. Até mais.